Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de um assunto que eu amo bastante, porque é um assunto que mudou a minha vida quando eu descobri isso na astrologia. Depois de estar quase me formando já, eu cheguei num momento de insight que foi muito importante para mim, que mudou tudo. Foi a vida antes desse insight e a vida depois. Eu consegui, me permitiu que eu me amasse de verdade, me permitiu que eu entendesse que eu era forte, né? Que eu sou forte. Eu passei a maior parte da minha vida não entendendo quais eram as minhas forças, inconscientemente, né? Por um motivo cultural, por um motivo do patriarcado que não ensina pra gente que a força feminina existe, né? É válida. Vamos começar com o simples conceito de força. Quando vocês pensam em alguém forte, né, uma pessoa forte, o que vem na mente de vocês? O que vocês sentem? Normalmente, quando a gente fala de seja forte, né, vem uma ideia de você ou ser forte fisicamente, né, músculos ali definidos. Alguém forte é alguém que não sente, é alguém que consegue se distanciar das emoções, ser homem ou simplesmente passar por cima disso, não se afetar com as emoções. Eu não me afeto, eu sou forte. Ou alguém que ganha sempre, alguém que sempre é melhor que os outros, ou alguém que está no centro, ou alguém que está por cima, né, sabe a mais, sabe acima da média, ou alguém que é muito rápido, rápida. Tem muitos conceitos aí de força que não é que eles não sejam fortes, isso são tipos de força. Mas o problema é que toda a ideia de força que a gente tem é somente força masculina. As forças femininas a gente não entende como sendo forte. A gente vê o que é feminino, né, a alta vibração, o que é feminino no geral, e a gente entende inconscientemente, né, isso está no inconsciente coletivo como não válido, né? O que é feminino é fraco, o que é feminino é menor, o que é feminino não é tão importante assim. Esse é o problema, porque não importa o gênero, a gente não tá falando de gênero aqui, todos temos femininos dentro da gente, todos temos energia feminina dentro de nós em algum lugar. E isso tá no mundo inteiro. O problema é que a gente de fato oprimiu, né? A gente vive gerações, gerações, gerações oprimindo a energia feminina. Consequentemente, a força feminina, a gente não faz a menor ideia do que seja força feminina. Eu tô aqui para deixar bem claro quais são as forças femininas. Falar assim, tintim por tintim mesmo, porque foi assim, entendendo os signos, eu consegui entender a minha força. Foi bem um momento de, caraca, então eu sou forte. Pode crer, porque eu realmente não sabia. Passei minha vida inteira sem ter essa consciência. Eu tenho certeza de que muitas pessoas vão ter esse benefício também de entender isso. Porque, gente, marquem as minhas palavras. Isso é algo mundial mesmo, é uma questão das mais importantes. É simplesmente a reintegração do feminino, não importa gênero, não tô falando de gênero. Nesse vídeo eu vou começar falando das forças dos signos de terra, tá? Os signos de terra e os signos de água, eles são de energia feminina. Os signos de fogo e ar são de energia masculina. Então, vamos lá, começando por Touro, que é o primeiro signo de terra. Touro é um signo que tem a equivalência, não a equivalência, mas ele conversa muito, tem uma conexão muito forte com a orixá Oxum e com a deusa Afrodite, com esses arquétipos, né? Então, Touro fala muito de simplesmente ser a abundância. E a gente está falando de abundância afetiva, né? Amor, relacionamentos íntimos e abundância financeira. Tem muito esse lugar da riqueza mesmo. E vem de simplesmente você ser aquela energia e, portanto, atrair isso, atrair dinheiro, atrair abundância, atrair amor. Então, isso é uma das forças de Touro, é simplesmente pelo você ser essa energia, você atrai. Por isso que as pessoas, sem noção, falam de
touro como preguiçoso, e não tem nada a ver, não é questão de preguiça, é questão de simplesmente ele é o que menos se movimenta, porque não precisa, meu amor, não precisa, ele simplesmente atrai aquilo que ele quer. Isso eu tô falando da alta vibração, né? Então, não tem a ver com velocidade, com ser rápido. A força de touro é simplesmente ser. Touro fala, ele pensa a longo prazo, então outra força de touro é esperar. Pensar nas coisas a longo prazo, né? Ter o tempo da natureza. Por isso que ele fala de economia também, né? Nesse sentido de enriquecer, né? De investir, porque ele está pensando a longo prazo, ele não está pensando em pressa, em ser para agora. Ele está pensando em sempre manter a abundância, e isso não precisa ter a ver com ser rápido. Ele é o signo mais lento, e isso não é ruim, né? O signo de touro ensina pra gente a se reconectar com a natureza nesse sentido, né? A gente não vai apressar uma árvore, uma macieira, por exemplo, a ficar dando maçã quando a gente quiser. Ela não é essa questão, né? A natureza ensina muito disso pra gente, e isso a gente vê muito no signo de touro, nesse sentido. O signo de touro é regido pelo planeta Vênus. Ele tem muito a ver com prazer, com fazer o que te faz feliz. Então, às vezes, para alguma pessoa, fazer o que te faz feliz, o que te der na telha, nesse sentido, às vezes simplesmente ir ali na feira, comprar um buquê de flores e botar no seu quarto, porque aquilo te dá alegria. Ele não tá pensando nos paradigmas de produtividade que a gente conhece, né? Isso é um exemplo de como a gente só valoriza esse tipo de força, que é masculina, né? De produzir, produzir, produzir. Isso tem muito a ver com o signo de ar, os signos de ar. E não significa que isso não seja forte, mas que a gente só valoriza isso. Então a gente precisa reintegrar a energia feminina nesse sentido. Isso é só mais um exemplo. Então o signo de touro nesse sentido fala de você fazer o que te faz feliz. Fazer o que te dá prazer. E não importa o que isso seja. Outra força de touro, do signo de touro, é estar presente. Presente no sentido de estar muito bem em nosso corpo, sentindo pelos nossos sentidos. Ele fala desses 5 sentidos, né? E, portanto, é uma força você estar presente, não tá pensando, não tá fritando ali no futuro, não tá melancólico, melancólica com o passado, ou simplesmente tendo nostalgia, etc. Isso são outros signos. Com o touro a gente está falando de estar presente e de ter conexões fortes com um ou mais sentidos desses 5 sentidos, né? O 6º sentido a gente fala com o escorpião, que é oposto de touro. Mas essa é outra força de touro, é estar presente. Então, reparem que tem muito a ver simplesmente com ser, com estar. Isso é forte, né? Você ter uma conexão com o presente momento e com o sentir, né? Seja, né, ouvindo a música, seja uma conexão com o paladar, seja uma conexão com a visão, com o olfato, etc. Não importa, mas tem muito a ver com simplesmente ser. Agora vamos falar de Virgem, que é o 2º signo de terra. Virgem é um signo que eu tenho eu amo todos os signos, mas Virgem, por eu ter muita coisa em Virgem também, eu acho que eu tenho muita paixão em falar sobre, porque é um signo, né, uma energia que, de novo, por ser feminina, ela foi muito oprimida. E Virgem é o signo que fala de serviço, é o signo que fala de ajudar nesse sentido, é o signo que fala das minúcias, dos detalhes. É o único signo capaz de enxergar esses detalhes, as minúcias do que não está funcionando e do que está funcionando. É o signo que fala de analisar, de tomar consciência nesse sentido e de perceber o que está servindo e o que não está servindo, de forma a então poder melhorar alguma coisa. Por isso que ele é capaz de servir, ajudar, tem uma genuína vontade de ajudar. E na nossa cultura isso é muito... a opressão desse signo é muito
problemática, né, de todos, mas a gente tem esse lugar no inconsciente coletivo de ver o serviço, por exemplo, como algo ruim, né? Não algo ruim, perdão, como algo menor. O serviço é como se a gente vê como se fosse menor, né? Em restaurantes, em qualquer empresa, em qualquer lugar de trabalho que fale de as pessoas que estão ali servindo, elas estão numa posição de como se fossem menores. Isso é muito sério e para quem também tem virgem no mapa, qualquer lugar que seja, é muito importante de entender isso e reintegrar isso. As forças virginianas falam de analisar, falam de ajudar, nesse sentido de servir mesmo, e no sentido também de trabalho, porque essa energia é capaz de analisar muito bem, de ver o que serve, de ver o que não serve, de ver os detalhes, ela é capaz de trabalhar muito bem nesse sentido de servir, de ajudar, de conseguir consertar, porque não é qualquer signo que vai conseguir fazer isso. Justamente por isso ele existe, né? Virgem existe para conseguir servir, para conseguir discernir o que está funcionando, o que não está funcionando, portanto, melhorar alguma situação, consertar alguma coisa, editar, reparar, tudo isso. Tem a ver também com saúde, porque nesse sentido, Virgem vai conseguir analisar o que está sendo feito no dia a dia, porque fala da rotina, fala desses detalhes do nosso dia a dia, vai conseguir analisar o que não está funcionando no que se refere à saúde, né? Como que a gente está se alimentando, exercício físico, tudo que se refere a manter a nossa vida. Então, Virgem é um signo que mantém a vida nesse sentido de saúde, de bem-estar. Então, as forças virginianas, né? Analisar, discernir o que serve do que não serve, ajudar, servir, tomar consciência, conseguir enxergar a agulha, como é que é aquela expressão? Agulha no palheiro. Agulha no palheiro, nesse sentido de, por conseguir ver essa agulha no palheiro que nenhum outro signo consegue, ele vai conseguir consertar aquela situação ou fazer com que aquela situação funcione, né? Pode ser uma empresa, pode ser um projeto, pode ser algo na casa, qualquer situação. Virgem é capaz de ver esses micro detalhes que fazem toda a diferença. Você enxergar a minúcia, a gente falar de rotina, falar de saúde, isso tudo são forças virginianas. E o último signo de terra é Capricórnio. Capricórnio, todo mundo acha que é masculino. Não sei porquê, mas acha. Enfim, é um signo feminino e é um signo que fala de maturidade. Uma força capricorniana é a maturidade, no sentido de ser capaz de passar um pouco por cima dos sentimentos. Não é que não tenha sentimentos, mas de passar um pouco por cima no intuito de um pouquinho a cada dia ir construindo algo, ir trabalhando, tendo disciplina para conquistar alguma coisa. Então, Capricórnio, uma das forças é justamente isso, é ter disciplina para conquistar, é fazer um pouquinho a cada dia para conquistar um certo objetivo. Por isso também não vai falar de pressa, não vai falar de ser rápida, de ser rápido. Ele é um signo que é regido por Saturno, que na mitologia grega é o deus Cronos. O deus Cronos é o deus do tempo. Então, de novo, a gente está falando desse tema aqui de tempo, de não ter pressa, né? De ser esse processo, de fazer esse trabalho específico para algum objetivo, fazer de pouquinho em pouquinho. É o trabalho de formiguinha, é o trabalho capricorniano, né? E se a gente conseguir integrar esta caceta, pensa no quão melhor a gente pode se sentir, porque não é integrado socialmente. Então a gente sempre se cobra de fazer muito além, com uma sensação de que é impossível fazer aquela merda, né? De que nunca vai chegar lá, ou que o que você tá fazendo não é o suficiente. Então, se a gente conseguir integrar Capricórnio, a gente vai conseguir integrar essa força de
esperar, de conseguir construir fazendo um pouquinho a cada dia. Além disso, a gente está falando de desenvolver a autonomia. Com Capricórnio, pensando ali numa vida de um ser humano, a gente está falando de conseguir desenvolver uma carreira, de ter conquistado essa montanha, né, ter subido no topo da montanha, nesse sentido de conquistar uma carreira, conquistar um posicionamento social. Sou astróloga, sou cantora, sou atriz, sou engenheiro, não importa. Ou sou mãe, sou pai, não importa, não é necessariamente um trabalho de uma maneira limitada que a gente vê socialmente. Pode ser qualquer coisa, cuidadora, alguém que cuida da casa, mas é nesse sentido de eu quero ser vista assim socialmente. A gente está falando de desenvolver esse lugar da carreira. Então, essa é outra força, é você conquistar a sua carreira, conquistar a sua autonomia, conquistar maturidade. Sem esse signo integrado, a gente fica bastante imaturo, né? Imatura. É um lugar muito importante no mapa. Para quem tem curiosidade, no mapa astral, ele tem relação com a casa 10. A casa 10 é regida por Capricórnio e ela fala do norte do mapa, que é aquele lugar que a gente conquistou com maturidade, com autonomia, etc. Então, para resumir, essa força de Capricórnio que eu tô falando agora é de conquistar uma carreira ou um posicionamento social que você fez com autonomia. Então, autonomia é outra força. Então, essas são algumas forças capricornianas muito, muito, muito importantes. Amores, queria pedir a vocês, por favor, para apertar o botãozinho de like se vocês curtiram esse vídeo e também de se inscreverem no canal, ativando as notificações no sininho, porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo válido, né? E então eu posso atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas. Agradeço demais. Muito, muito, muito obrigada. O que une os 3 signos de terra, né? Quais são os assuntos pertinentes ao elemento terra? Esses 3 signos são os 3 signos que falam de trabalho. A gente tem uma relação muito forte com materializar coisas, né? Porque são signos que estão falando de aterramento, de trazer as coisas para a fisicalidade, né? E uma das partes mais importantes sobre isso é o trabalho, né? Touro tá falando do salário que a gente recebe, no sentido de o dinheiro que a gente ganha pelo um trabalho suado, pelo um trabalho que eu fiz. Então, quanto a gente é valorizado, tá falando de dinheiro mesmo, para resumir. Virgem tá falando da rotina, o que a gente faz rotineiramente como trabalho. E Capricórnio tá falando desse lugar que a gente conquistou. Eu trabalhei, demorou, mas eu conquistei uma carreira específica, um posicionamento social específico, né? Eu sou vista assim, eu conquistei esse lugar de ser reconhecida por algo, ser reconhecido por algo. Então, esses 3 signos têm uma conexão muito forte com o trabalho. Para resumir, né? Touro, o dinheiro que a gente ganha. Virgem, como que a gente gerencia a rotina perante o trabalho, né? O trabalho que eu realizo rotineiramente. E Capricórnio, a posição social, a conquista que eu consegui pelo trabalho, de pouquinho em pouquinho, né? Pelo trabalho relativo ao tempo, né? O que você conquistou como carreira ou como você conseguiu ser vista, ser visto, ser reconhecida. Gente, essas foram as forças desses 3 signos de terra. Eu vou falar mais sobre as forças dos outros elementos. E, por favor, me falem nos comentários. Se por acaso vocês têm planetas nesses signos, o que vocês acharam? Vocês sabiam dessas forças suas? E também comentem sugerindo algum assunto de astrologia que vocês queiram muito saber. Eu vou adorar fazer esses vídeos para vocês. E agradeço muito, muito, muito por terem me ouvido, por a gente ter passado esse tempo juntos. E até o próximo vídeo.